de hoje, ou no personagem de hoje, que é a história de uma menina, na verdade, uma adolescente, e que Deus tem seus meios de trabalhar. E eu meditando um pouco, me lembrando da minha história de adolescente, de jovem, de servir ao Senhor desde cedo, e como Deus chama os jovens para o trabalho, como Deus chama os adolescentes para fazer a diferença. A gente percebe como Deus trabalha na vida desses jovens. Há poucos meses atrás eu contei a história de Evan Roberts, que foi usado grandemente pelo Senhor para um grande avivamento no país de Gales, e ele começou a sentir a presença de Deus, ele teve uma direção de Deus, ele teve uma decisão com Deus aos seus 13 anos de idade. Quando ele começou a orar, quando ele viu o pastor dele orando para que Deus quebrantasse a vida do pastor, para que quebrantasse a sua vida, e aquela oração foi tão impactante para Evan Roberts que ele começou a fazer essa mesma oração: Senhor, quebranta-me. E 13 anos depois, essa oração que ele fez começou a dar frutos. O Senhor derramou um grande avivamento, que foi um poderoso avivamento que toda a nação, todo o país de Gales viveu um período de avivamento, que começou com um adolescente. Então Deus chama crianças, jovens e adolescentes para o seu ministério, para a sua obra, meninas, que é a história que nós vamos falar hoje sobre Rode. E o quanto que é importante nós ver e que Deus pode usar. Então, quando nós vemos poderosos avivamentos, nós vemos manifestação espiritual, muitas vezes na igreja, isso tem origem geralmente lá nos grupos de adolescentes e jovens. Então, onde a gente vê muitas vezes o fogo sendo manifestado, começa lá nos jovens, começa lá nos adolescentes. No livro de Atos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 1, vai nos explicar. Então, eu vou ler toda essa passagem para que os irmãos entendam qual é o contexto da história que está sendo inserida essa menina. Então, por aquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para a matar. E aqui no início está dizendo que Tiago, irmão de João, foi morto a mando do rei Herodes, né? Foi morto à espada. E depois disso, Pedro também foi preso. Lá no versículo 4 vai nos dizer assim, que Pedro, sendo preso, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Ou seja, eram 4 soldados em 4 grupos, que era um número de soldados. Então, na verdade, eram 12 soldados aqui que estavam prendendo, né? Para que o guardassem querendo soltar, aliás, 16, depois o povo guardassem querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava preso, Pedro dormindo. Imagine, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu como uma luz na prisão, e tocando Pedro de lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguiam. E não sabia que era real até o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava-se de alguma visão. Então Pedro imaginava que era uma visão aquela situação. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, Pedro então, vendo a realidade daquela situação, agora sei verdadeiramente que o anjo do Senhor, o Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Herodes e de tudo que estava o povo dos judeus os esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria. Essa Maria é mãe de João Marcos, que depois é aquele que vai escrever o Evangelho de Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. E batendo Pedro
à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, a alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eles lhe disseram: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era e diziam que era o seu anjo. Mas Pedro perseverava a bater e viram-no e se espantaram. Então, aqui é algo meio extraordinário da palavra de Deus, que essa menina, ela ouviu alguém batendo a porta. A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto. Pedro havia sido preso. Tiago há pouco havia sido morto por ordem de Herodes. Então Pedro estava na prisão. E provavelmente aconteceria a mesma situação com Pedro. Mas a igreja estava reunida. Aqui no versículo 12, que a igreja, muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam orando incessantemente por Pedro, para que Pedro fosse liberto daquela situação. E a situação era tão grave que Pedro estava aqui sob a guarda de 16 soldados. Eram 4 soldados de 4. Então havia um momento onde ele estava sendo muito guardado, muito vigiado. E quando o anjo aparece aqui, manda que Pedro pegue a sua capa e o acompanhe e o leva para fora, distante. Pedro, no momento, acha que aquilo está pensando que é uma visão, até que ele toma a realidade que realmente ele estava sendo liberto daquela prisão. E vai chegar até a casa de Maria. Maria era mãe de João Marcos. Então, essa mulher, ela era uma mulher que tinha tinha certa condição social, ela tinha um patrimônio, ela tinha um meio de auxiliar, inclusive, a igreja primitiva nesse momento. Havia mulheres, e quando nós falamos do ministério feminino na Bíblia, nós precisamos entender que o ministério feminino ele não está só baseado em pregar a palavra, em sair como um discípulo pregando, mas também no auxílio à obra. Então, algumas mulheres auxiliavam Jesus, estavam junto com Jesus, caminhavam com Jesus e foram importantes também patrocinadoras do ministério, auxiliavam, ofertavam o ministério de Jesus. E esta Maria aqui, a sua casa era uma casa onde estavam reunidos para orar, onde a igreja estava se reunindo para orar, inclusive orando, intercedendo pelo apóstolo Pedro, que nesse momento estava na prisão. E ali naquela casa, e como ela tinha uma certa condição social, ela tinha servos a seu dispor, tinha criados a seu dispor. E estava ali uma menina, de nome Rode. Essa menina, ela era uma criada de Maria, ela era uma serva, que ela estava ali aos cuidados ali, trabalhando, cuidando a porta da casa de Maria nesse momento. E essa menina, ela estava não só trabalhando, como acompanhando, ela sabia a situação que estava se passando com Pedro, também conhecia o apóstolo Pedro, ela já tinha ouvido Pedro pregar, conhecia a voz do apóstolo Pedro e viu que a igreja estava orando em favor do apóstolo, orando para que o Senhor o libertasse daquela situação, o libertasse daquela cadeia ali. Mas a igreja que está orando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus que liberte o apóstolo, pedindo a Deus que o apóstolo Paulo seja livre da morte, quando recebe, então, o milagre, não acredita. E essa menina que estava ali atendendo a porta, naquele momento, quando o apóstolo bate e ela ouve a voz do apóstolo Pedro, ali ela reconhece a voz do apóstolo Pedro, eu acho interessante que diz a palavra do Senhor que ela nem abriu a porta, que a alegria foi tanta de ouvir a voz do apóstolo, que ela creu que Jesus tinha atendido a oração da igreja, porque a Bíblia diz lá no versículo 12 que a igreja estava orando, estava em constante oração, estava reunida, orando incessantemente pelo apóstolo Pedro, para que o Senhor o libertasse daquela situação. E enquanto a igreja estava orando pelo apóstolo ali, essa menina vai atender a porta e ela ouve a voz e reconhece que é o apóstolo Pedro. E quando o apóstolo Pedro fala ali, ela reconhece e esquece de abrir a porta. Nem abre a porta para o apóstolo e sai correndo, alegre, feliz, contente, para contar a boa nova, que era Pedro que estava à porta batendo, porque o Senhor havia atendido a oração na igreja. E muitos irmãos, então, vendo aquela menina testemunhar que Pedro estava livre da prisão, que Pedro estava à porta batendo, não creu que Pedro estava ali. Então, inclusive, nesta época havia
dentro da mitologia judaica, muitos acreditavam em anjos. Imaginavam, não é Pedro, é o anjo que acompanha Pedro que está batendo a porta. Então é isso que eles relatam logo em seguir, né? Que não era Pedro e sim um anjo que estava aparentando ali como se fosse Pedro. E a menina não está dizendo, não é Pedro que está batendo a porta, não é um anjo, é Pedro que está ali batendo a porta. Então que alguns não acreditam nela, né? Que ela que não era Pedro, que assim não era. E aí quando foram abrir a porta, viram que realmente, espantados, que era Pedro que estava batendo a porta. Então eu acho interessante a fé dessa menina, né, que foi tanta, a alegria de anunciar que Pedro estava livre, que Deus havia respondido à oração da igreja, foi tanto que ela até esqueceu de abrir a porta para Pedro, para que Pedro adentrasse a casa, que naquele momento havia vigilância, inclusive, dos soldados ali de Herodes, e a igreja estava sob perseguição. Então, foi interessante ver esse posicionamento dessa menina, né? A alegria dela de comunicar que Pedro estava livre. E a própria igreja que orava em favor de Pedro não creu que Pedro estava à porta. E ela estava ali testemunhando, alegre e contente, que era Pedro que estava à porta, mesmo esquecendo de abrir a porta para que Pedro entrasse naquele momento. Então, nos vem a meditar a respeito um pouco dessa menina. Rode significa rosa ou roseira florida. Então essa menina que representa essa alegria, essa flor, ela estava ali naquele momento, ela conhecia, ela ouvia falar a palavra, ela conhecia a voz de Pedro, ela certamente ouviu Pedro pregar naquele lugar e viu que a igreja estava ali preocupada com a situação, porque já Tiago há pouco havia sido morto a mando de Herodes. E Pedro tinha sido preso, então provavelmente a mesma situação aguardava Pedro no futuro que lhe acontecesse. A igreja estava orando em favor de Pedro, a igreja estava reunida orando, intercedendo, estava ali clamando para que Deus desse a resposta. E muitas vezes nós vemos essa situação, pessoas que estão orando, mas quando Deus responde, muitas vezes não conseguem crer verdadeiramente no seu milagre. Essa menina, ela ouviu a voz de Pedro, né? Nem abriu a porta, imagine, ela nem teve confirmação que o milagre estava acontecendo e já saiu testemunhar que o milagre estava acontecendo. E eu vejo muito dessa menina através das minhas meninas aqui em casa, através principalmente da Nathalie, quando ora e Deus responde as orações dela, quanto que ela tem a fé que Deus vai responder as orações, quanto que Deus responde as orações dela. E ela sai testemunhar que Jesus fez o milagre. Então, é muito maravilhoso quando nós vemos alguém com uma fé genuína. Essa menina, e provavelmente ela deveria ser entre uma menina e um adolescente, estava ali servindo como criada na casa de Maria. Então, ela não tinha uma posição de destaque, ela não era um personagem que estava fazendo algo ou pregando a palavra, mas a fé que estava no seu coração, a fé que ela ouviu Pedro pregar, a fé que havia acrescentada das maravilhas que Jesus fazia, certamente ela ouvia Pedro pregando a respeito de Jesus, ao testemunho deste apóstolo, ela estava ali observando, e ao mesmo tempo vendo a igreja orar, intercedendo pelo apóstolo Pedro. Porém, a mesma igreja que ora para que o Senhor faça o milagre, não crê que o milagre está acontecendo. Então, isso é muito interessante, impacta a nossa vida pela fé, que quando nós oramos a respeito de algo que nós precisamos crer que realmente é o Senhor Jesus que vai nos fazer. Realmente, às vezes nós oramos em favor de algo, em favor de um milagre, em favor de uma cura, em favor de algo que nós precisamos. E claro que a Bíblia nos fala que nós devemos pedir e de forma incessante, porque a palavra do Senhor nos diz, pedi, dar-se-vos-á. Então esse pedir, ele é uma continuidade. Nessa expressão pedir, dar-se-vos-á, ela é uma continuidade, é algo que se deve manter. Então, tudo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós buscamos é algo que é buscado, que é incessante, que se pede, que se bate, que se procura, que se busca. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos, precisamos de algo, nós clamamos incessantemente.
Mas a palavra do Senhor nos diz também que nós temos que saber pedir a Deus. A Bíblia diz: pedir e não receber, porque pedis mal e não sabeis pedir. Às vezes, nós não recebemos aquilo que pedimos porque não pedimos dentro do propósito de Deus. Como assim, irmã? A Bíblia diz que nós devemos pedir se for da vontade do Senhor, se for algo, se for do desejo de Deus, que isso realmente aconteça. Então, nós precisamos ter essa noção de pedir dentro do propósito de Deus. Se o Senhor for da tua vontade, traz para a minha vida. Porque hoje, infelizmente, há muitos que não entendem esse pedido como algo que esteja realmente dentro da vontade de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vontade precisa estar, nós precisamos nos adequar à vontade do Senhor. Então, pedir: Senhor, se for da tua vontade, que esse pedido realmente aconteça, né? E crendo que o nosso Deus é aquele Deus que, quando nós estamos ali pedindo, Ele já está providenciando a resposta. Quando Daniel orava acerca de pedir para Deus a resposta daquilo que ele procurava, no mesmo momento Deus mandou a resposta. O problema foi a batalha espiritual até que a resposta chegasse de Daniel. E Daniel precisou insistir em jejum, em oração, pedindo a Deus para que essa resposta chegasse até ele. E aquela igreja que estava orando, intercedendo pela vida de Pedro, pedindo para que Deus desse a resposta para Pedro, está ali orando, clamando, e quando chega a resposta, quando Pedro está à porta batendo, a igreja não acredita que realmente é Pedro que está ali, duvida daquilo que está pedindo. Isso para nós nos traz uma grande lição. Enquanto a igreja que está orando, que conhecia o apóstolo Pedro há mais tempo, que conhecia aquela situação, está ali orando, está clamando ao Senhor pela vida do apóstolo Pedro, não está crendo que realmente aquele milagre vai chegar. A menina, que nem chega a abrir a porta, ela só chega até a porta, vê que está alguém batendo e ouve a voz do apóstolo Pedro, reconhece que é Pedro, e na alegria de que Deus havia respondido à oração, ela sai anunciar que a oração foi atendida, que Pedro estava à porta, e esquece de abrir a porta para o apóstolo Pedro. Então, a alegria dessa menina era uma menina cheia de fé, que nos dá para nós um aprendizado muito grande, que nós precisamos muitas vezes ter. Por isso que ter fé como muitas crianças. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos tornar como criança, que o reino dos céus é das crianças, que nós precisamos nos tornar como os pequeninos. Porque o coração daquela menina estava cheio de fé. Ela certamente ouvia a palavra, ouvia a oração da igreja, e ela tinha fé que Deus estava respondendo a oração. E antes mesmo de se concretizar o milagre, antes mesmo dela abrir a porta e ver que era Pedro, quando ela ouviu a voz que era Pedro, já saiu anunciando: olha, o milagre aconteceu, Pedro está à porta batendo. Mesmo quando a igreja não creu que era Pedro que batia a porta, aquela menina tinha seu coração cheio de fé. Ela tinha um coração voltado para o Senhor. E nisso volta novamente a falar que muitas vezes, por isso que Deus usa jovens na sua obra, Deus usa jovens para pregar, Deus usa jovens, e nós precisamos investir no ministério dos jovens, nós precisamos investir em mais jovens, porque realmente são aqueles que estão com o coração cheio de fé, aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que mesmo antes que o milagre de fato aconteça, já estão ali testemunhando que o milagre está acontecendo e que Deus responde a oração e que Deus atende a oração. Então, jovens, muitas vezes, nós vemos muitos jovens na palavra do Senhor sendo chamados ao ministério. E essa menina é uma menina que não tem grande citação sobre ela na palavra. Essa rosa, essa roseira florida, que ouviu a palavra do Senhor, que estava servindo como alguém que estava cuidando da portaria. Vamos dizer assim, ela estava cuidando da porta, estava preocupada porque naquele momento a igreja estava sofrendo perseguição. Então ela tinha o conhecimento das pessoas que entravam e que saíam da casa de Maria, mãe de João Marcos, aqui onde a igreja estava se reunindo para orar, para interceder em favor de Pedro. Então ela sabia as pessoas que estavam ali, ela cuidava também, vigiava essa porta para que pessoas que não fossem do convívio entrassem ali, pois a igreja estava sofrendo perseguição. Mas é a mesma que sai anunciar que Pedro estava à porta, mesmo antes de abrir a porta para Pedro. Então nós vemos como que a fé de uma menina, nós precisamos ter uma fé contagiante. Essa menina sai,
anunciando que era Pedro que estava à porta, cheia de alegria, cheia de fé. Imagina o entusiasmo dessa menina quando ela escuta a voz de Pedro e sai correndo para anunciar que Pedro está à porta, antes mesmo de abrir a porta para Pedro entrar. E que nós vemos que a importância de nós testemunharmos a respeito dos milagres do Senhor, mesmo antes de tomarmos posse de fato da bênção, saber que o nosso Deus é um Deus que atende a nossa oração, é um Deus que escuta nosso clamor, é um Deus que responde, porém um Deus que responde ao seu tempo. Muitas vezes nós pensamos que Deus tarda a responder, mas nenhuma das nossas orações ela fica sem resposta. Às vezes a resposta de Deus vai ser não para a nossa oração. E nós precisamos entender, ter comunhão com Deus e, de fato, quando nós oramos acerca da vontade de Deus sobre a nossa vida, que a vontade do Senhor se cumpra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Mas ter a certeza que o nosso Deus é um Deus que responde. Talvez a resposta dele vai ser não, muitas vezes a resposta dele vai ser o silêncio, mas nunca fica sem resposta. E essa menina aqui, quando ouve a voz de Pedro, sai correndo, testemunhando que Deus fez milagres. E realmente, como nós vemos, quando alguém tem um coração voltado para o Senhor, quanto que Deus pode usar na sua obra. Ela saiu a testemunhar do milagre de Deus porque ela tinha um coração cheio de fé. E Deus às vezes usa meninas, crianças, usa adolescentes, usa jovens para sair testemunhar, porque são aqueles que muitas vezes não dão crédito à palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos nos tornar como crianças para herdar o reino dos céus. Hoje, às vezes eu vejo com muita tristeza pessoas que não conseguem mais crer de fato que o Senhor é um Deus poderoso, porque estão com a sua mente, o seu coração cheio de mensagens, estão cheios de pensamentos, mas será que Deus pode fazer? Muitas vezes a sua mente, o seu raciocínio está tão ligado às coisas desse mundo que não consegue ter a fé como essa menina Rode, que Pedro apenas bateu a porta e ela reconheceu a voz de Pedro e já saiu anunciando que o milagre aconteceu, antes mesmo de tomar posse do milagre, antes de abrir a porta para Pedro. Então nós vemos quanto que Deus pode usar pessoas na sua obra e quanto que nós precisamos ter a fé dessa menina. A fé dessa menina que Deus pode operar milagre. A fé dessa menina que Deus responde a oração da igreja. Olhem só a ironia de que a igreja que está orando, está pedindo, não crê no milagre, enquanto que aquela menina cheia de fé está atendendo a porta, aliás, deixa de abrir a porta e já sai anunciar que o milagre aconteceu. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Um coração com uma fé genuína, com uma alegria dessa menina, com uma alegria de Rode, de sair anunciando que o milagre já chegou, que o milagre está na porta, que o milagre está chegando. Essa menina que saiu anunciar que aquilo que a igreja estava pedindo já estava acontecendo. E nós precisamos ter um coração voltado para Deus, um coração cheio de fé, um coração como o de Evan Roberts, que aos 13 anos fez uma decisão na sua vida, a partir do momento que ele viu o seu pastor orando para que Deus quebrantasse, para que Deus o quebrantasse. E então Evan Roberts tomou a decisão de orar da mesma maneira que seu pastor: Senhor, quebranta a minha vida. 13 anos depois, esse jovem que era um adolescente, quando o Senhor tocou no seu coração por essa oração, foi o pioneiro do grande avivamento do país de Gales, onde todo um país começou a ser avivado, onde as reuniões de oração na igreja, pequenas reuniões de oração na igreja, em grupos de jovens, se estendeu todo o país, recebeu um poderoso avivamento, porque alguém com 13 anos de idade teve fé no seu coração de orar e interceder para que o milagre de fato acontecesse. Então nós precisamos ter um coração como o dessa menina e crer que Deus pode fazer o milagre através das nossas vidas. Porque muitas vezes nós não vemos os milagres de Deus, porque às vezes nós estamos como a igreja, orando em favor do milagre, mas nós não temos no nosso coração a capacidade de Rode, de apenas ouvir a voz, ouvir que o milagre está chegando e crer que ele vai vir, crer que ele já aconteceu. Essa menina tinha um coração cheio de fé, voltado para o Senhor. Nós precisamos ter um coração como o de uma criança, crendo que nosso Deus é poderoso. Hoje nós vemos muitos estão com a sua mente já cauterizada, cheia de materialismo, cheia do pensamento deste mundo, pensando nas coisas dessa terra. Não conseguem mais crer nos milagres de Deus.
não conseguem mais crer que o Senhor pode fazer milagres, batizar com o Espírito Santo, não creem mais no poder e na manifestação do Espírito do Senhor. E por isso muitas vezes nós vemos o quanto que é difícil atender, a ver que realmente um avivamento aconteça. O avivamento ele não é baseado somente em manifestação espiritual. O avivamento está no crer em Deus, conhecer a sua palavra e o crer verdadeiramente e atender aquilo que Ele tem para nós. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor verdadeiramente, quando nós tivermos um coração como o de Rod, de apenas ouvir que Deus pode fazer o milagre e já sair anunciando, nós vamos ver o milagre acontecer. Rod estava ali abrindo a porta e na alegria de ver que a sua oração, que a oração da igreja estava sendo respondida, ela esqueceu de abrir a porta para Pedro. Porque na verdade nós precisamos entender que o importante é Deus agir através da nossa vida e não a nossa vida. Ou seja, ela era a portadora da mensagem, mas a mensagem era do Senhor. Nós somos apenas o portador da mensagem. Mais importante é a mensagem do que o mensageiro. A mensagem era que Pedro estava chegando, mas aquela menina que estava à porta tinha um coração cheio de fé para contar o que estava acontecendo. E nós precisamos realmente ter o nosso coração cheio de fé para contar os milagres do Senhor, para ver os milagres do Senhor. E enquanto uma igreja que clamava, duvidava, uma menina cheia de fé, Deus atendeu a oração daquela igreja. Mas aquela menina foi que viu o milagre de fato acontecer. Quando nós tiver o coração de Rod, cheio de fé e de alegria, porque era uma menina que saiu alegre, regozijando, contando que Pedro estava sendo livre daquela prisão. Quando nós tivermos um coração cheio de fé e de alegria no Senhor, nós vamos ver os milagres acontecer. Nós vamos testemunhar o milagre de Deus. Que nós viemos a tornar nosso coração como o dessa menina, cheio de fé pelo Senhor.